quem veio primeiro? A resistência à insulina ou o diabetes? E sempre a resposta vai ser o quê? A resistência à insulina veio antes do diabetes. Por quê? Porque o nosso corpo tende a aumentar a produção de insulina para compensar o excesso de glicose que está no sangue. Agora eu vou entrar num tema polêmico aqui, Dr. Fernando. Hidrogênio molecular e diabetes. O que temos de estudos? Tem bastante coisa mostrando, principalmente, tem os estudos mostrando, na verdade, síndrome metabólica, que é a relação diabetes, resistência à insulina, hiperlipidemia, triglicerídeo alto, por exemplo, hipertensão. Então, uma associação de doenças que estão relacionadas aí ao diabetes, né? Porque é uma das coisas que acontece e pode acontecer, né? Esses estudos mostram que realmente ele tem a ação de diminuir a resistência à insulina. E quando eu falo de diabetes, até em uma das minhas palestras eu falo, né? Eu faço uma analogia com quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Quem veio primeiro? A resistência à insulina ou o diabetes? E sempre a resposta vai ser o quê? A resistência à insulina veio antes do diabetes. Por quê? Porque o nosso corpo tende a aumentar a produção de insulina para compensar o excesso de glicose que está no sangue. Depois, num segundo momento, o pâncreas cansa e chuta o pau da barraca e diz assim, quer saber de uma coisa? Eu não vou produzir insulina, me matar aqui produzindo insulina, e eu não estou conseguindo controlar a glicemia. E daí o hidrogênio entra no quê? Primeiro, um dos fatores, melhorar a função mitocondrial. Porque todas as doenças têm como base mitocôndria. Se eu melhoro a função mitocondrial, eu melhoro o quê? Eu melhoro o gasto energético, eu melhoro o uso da glicose e, por consequência, eu diminuo a glicemia de jejum, por exemplo, um dos marcadores do diabetes. Segundo, ele tem uma capacidade antioxidante. Fernando, vai falar de antioxidação de novo, mas o que acontece? O estresse oxidativo aumenta a resistência à insulina. O que é a resistência à insulina? A insulina produzida lá no meu pâncreas, ela vem até na célula e se liga num receptor. É um receptor específico para insulina. Só que ela pode ligar e não fazer nenhum efeito. É igual eu colocar a chave no carro e não dar partida porque eu estou com a chave errada. Ela vai ligar e não vai fazer o seu efeito. E esse estresse oxidativo aumenta a resistência à insulina. Assim como deficiência de magnésio, deficiência de zinco, deficiência de cromo, aumentam a resistência à insulina. Então, eu preciso do hidrogênio molecular, justamente diminuindo esse estresse oxidativo, eu diminuo a resistência à insulina e eu trato o diabetes. Claro que o diabetes é um conjunto, né? Não é só um violino na ópera, tem vários fatores. Se eu não reduzir a carga glicêmica, o consumo de carboidratos da dieta, tanto que um paciente diabético tem que entrar numa dieta low carb ou numa dieta cetogênica. Um paciente diabético tem que fazer um jejum intermitente para diminuir a janela de picos de produção de insulina. Mas o hidrogênio entra justamente auxiliando nessa resistência. Olha, isso que o Dr. Fernando Scremin está falando é importantíssimo. Não tem a pílula mágica e não tem hidrogênio molecular que vai resolver o seu problema se você ficar lá com a macaronada, né? Ficar lá com a polenta, pegar lá com o teu frango frito, com o teu toicinho, o que quer que seja, né, doutor? A pessoa tem que ter essa consciência. O hidrogênio molecular, que é o tema aqui da nossa live, é uma ferramenta de apoio, é um produto de apoio aqui. Agora, parece que, acho que não é só brasileiro, né, doutor Fernando? Ninguém quer mudar o hábito de vida, né? Ele tem que fazer também o esforço, né? Como que você observa aí os pacientes aí, e a choradeira, mas vai tirar o meu macarrãozinho, vai tirar meu arrozinho? É bem isso, né? É aquele meme de internet, né?
você tá com uma doença que tem um risco de morte em 2 anos, mas eu tenho a solução. Daí o cara diz, eu vou viver. Mas tu tem que mudar os hábitos alimentares. Daí o meme da internet fala o quê? Eu vou morrer. Por quê? Porque ele não quer mudar hábitos. E claro, não é sempre, não é tipo, vou dar um exemplo lá de casa, né? A minha mãe e meu pai esperam pelo verão porque eles sabem que todos os filhos vão para a casa da praia, a gente se reúne, fica lá 15 dias. A mãe é daquela geração antiga que faz bolacha, faz broa, E claro, aquele momento é aquele momento, mas eu vou trazer as latas de bolacha e de broa para casa e vou ficar consumindo aquilo pelo ano inteiro? Não, a gente precisa de pontos de cuidados que são importantes. E a maioria dos pacientes não querem, né? Mas eu vou tomar água hidrogenada, eu tenho que fazer água hidrogenada. Mas eu tenho que tomar esses suplementos todos os dias. E cada vez mais a gente tem uma necessidade maior.